A E Val acabei de te provocar no chat. Eu falei, por que a Ela Érica tá tá te com esse doando aqui, sorrisão, porque gente? você tá rindo. Por quê? Não tô entendendo. Sejam todos muito bem-vindos. Eu estou aqui, apesar de ser esposa do Eric, tá? Eu estou aqui porque eu sou foda, tá? Tenho cursos internacionais em programação neurolinguística, hipnose. Vou trazer isso tudo aqui para vocês de um jeito assim, homeopático, né? Porque eu não posso bloquear para vocês às vezes 8 horas num dia de trabalho. E a ideia é a gente dividir, então, em pílulas com dicas e tudo mais, e em cima também da demanda de vocês. Vou começar com questão de conflitos, para melhor aí da comunicação interna, porque aí vocês atendem clientes, e no momento que a gente tem uma melhor comunicação interna e comunicação com clientes e tudo mais, é claro que os resultados vão ser muito melhores, vão reduzir conflitos, todo mundo fica muito mais feliz. Estamos alinhados? Sim. Sim? Muito bom, muito bom. Falei com o Claudinho aqui nos bastidores, olha, não teremos slides, mas eu sou dessas, eu sou daquela que já dá aula, o quê? Já tem mais de 20 anos, gente. Ai, que loucura. Essa aparência aqui se chama Botox, né? Então, assim, eu não vou usar slides, vou colocar aqui simplesmente uma tela com um título para facilitar para vocês acompanharem. Combinados? Tenho, então, aqui, ó, para fingir que eu programei alguma coisa, a gente vai seguir aqui um roteirinho com títulos, mas antes eu quero dar as boas-vindas aqui para o Brunão, que já me acompanha também no financeiro. Isso aí. Boas-vindas para a Amanda, para a Stephanie, para o Claudião, né? Agora, outros que eu não conheço. Boas-vindas também para o Eric e o William, né? Que divide aqui, está na sala ao lado. E boas-vindas para a Cássia, primeira vez que eu te vejo, assim, né? Que a gente interage dessa forma. Muito bem-vinda. E bom, que ontem eu tive, tipo, 30 segundos, né? Vinícius e Val, que já fizemos uma trilha juntas, que eu me lembro, né? Então, bora lá. Vocês estão preparados? Sim. E a Aquiles também, né? Baby Aquiles hoje está com a Flávia, que me ajuda aqui em casa, porque senão esse treinamento não seria possível. Sairia. Então, bora lá, gente. Primeira coisa, alguém aqui sabe o que é programação neurolinguística? Eu sei. Daí que eu vou tirar ferramentas para compartilhar com vocês. Quem aqui que já ouviu programação neurolinguística? Eu já ouvi falar. Dias. Eu também fiz foi uma imersão de um dia num hotel. Ótimo. Quem já ouviu falar sobre PNL e tudo mais, eu peço que abra seu coração, porque eu acredito que eu possa trazer alguma informação diferente da experiência que vocês já tiveram. Quem nunca ouviu falar, maravilhoso também. A gente vai trabalhar aqui alinhando o conhecimento. Então, assim, primeiro, o que é programação neurolinguística? Esqueci de falar. Amanda, você Sim. foi eleita por mim e de forma autoritária a ser a nossa representante de turma. Tudo bem. É uma monarquia, né? E a rainha é você, já entendi. Muito obrigada. Certo. Então, eu gostaria que você anotasse as coisas para a gente construir um caderno interno de referência para o pessoal. Eu estava anotando já. Mas o Eric vai falar, por que você não está fazendo no Google Docs? É isso aí. Por isso que a gente está aqui, para alinhar a comunicação e todo mundo sair mais feliz. Então, olha só. Pessoal, Gente, quem vai ser o vigia da turma? Eu? aqui você não é o cacife. Então tá, então coloque porque Cláudio está fazendo tarefa, Stephen tá... Chama a atenção da galera, foco. Dessa vez eu não tô, não. Tá sim, Não, você tá também, não tô, reclamando não. aí que eu vi, safado. E olha só, eu ainda pus aqui, ó, tem pedidos especiais aqui, senhor Eric, eu pus ligue sua câmera, ainda bem que todo mundo já ligou a câmera. Feche abas. Eu não tenho como ser ouvida se a pessoa for multitarefa. E a gente, em um momento posterior, eu vou falar que multitarefa é bullshit. E, se possível, use fone para focar mais, né? Mas acho que tá todo mundo ok. Mas você pode fofocar, Eric. Eu acho que sempre tem um fofocador aí na turma. Na época da escola, eu dedoiava os bagunceiros. Boca aberta demais. É só a cara Eu uso fazer isso. Ritalina e fone, tá? Então eu tô
super focado, pode mandar. Gente, assim, vocês me conquistam e eu volto. Então, olha só. Tá claro qual que é a proposta do nosso encontro hoje, né? Não vou conseguir resolver todas as tretas, mas a ideia dos nossos encontros é melhora da comunicação, redução de conflitos, aumentar a eficácia e ajudar com vocês em inteligência emocional. Isso vai ajudar até relacionamento. Se você aí está no Tinder ou tem um casamento e tudo mais, isso aqui também vai te ajudar. Pessoal, eu quero saber se vocês fizeram o dever de casa que eu compartilhei, que eu estava sem acesso ao Bitrix. Gente, vocês não podem mentir para mim. Todo mundo tem uma imagem pré-selecionada? Sim. A Cássia não fez o dever de casa. Aí, ó, tá ferrando o esquema. Ô, Cássia. Eu só vi o link da reunião e não prestei atenção se tinha algo mais. Desculpa. Tudo bem. Mais alguém aí para pedir perdão? Eu. Quem? O Ivon tá tipo, que imagem? Dá um desconto pro Ivon, que é aniversário dele hoje. Oi, Ivon, parabéns. Eu não bebi, cara, não bebi, juro, ainda. Oh, meu Mas Deus. eu não recebi esse negócio, não. Tá. Ô, Val, não sei nem se você viu. Tinha um negócio de buscar uma imagem. Você fez o dever de casa? Isso. Tá. Então, assim, para o Ivon e para a Cássia, a vida não está perdida. A única coisa que vocês vão ter que caçar uma imagem aí. Vou explicar qual que vai ser a dinâmica. Eu vou inverter, tá? Ao invés de já passar a teoria para vocês, eu vou começar com a dinâmica para mostrar o tanto que a nossa comunicação é péssima. E aí eu vou dando ferramentas para vocês. Como que vai ser a dinâmica? E explicando para a Cássia e para o Ivon o que seria essa imagem, né? Busquem aí no Google Imagens. Qualquer imagem que seja acessível até mesmo para o Aquiles, né? A gente não está falando de imagens impróprias. Então, por favor, uma imagem que possa ser falada sobre, pode ser uma cena, pode ser de esporte, pode ser... Tá tranquilo? Sim. Yes? E a dinâmica vai ser a seguinte. Eu vou dividir vocês em salas. Deixa eu ver aqui. A gente está em número par aqui? Somos 10. Deixa eu ver. Ficaremos com um trio, tá? Porque eu não vou entrar na dinâmica. Mas uma pessoa... Gente, importante. Regras importantes. Esta imagem é para ser sigilosa, não é para você mostrar para o seu coleguinha. Então, vamos supor que a dupla seja Stephanie e Cássia. A Stephanie, ela tem ali uma imagem. Ela vai usar a imagem para ela ver e conseguir narrar o que ela está vendo. A Cássia, no momento que ela achar que ela já entendeu como que é a imagem da Stephanie, ela vai falar assim, tá ok. Se ela achar que não está ok, se ela não conseguiu ainda visualizar a imagem, ela pode fazer perguntas. Então, pode perguntar perguntas. Podem ser perguntas abertas ou perguntas fechadas. E aí, depois, a Stephanie vai compartilhar a imagem com a Cássia. E aí, a gente inverte. Aí, vai ser o momento da Cássia narrar a imagem e a Stephanie vai fazendo perguntas, construir a imagem na cabeça dela. Tá clara qual que é a dinâmica? Sim. Eu preciso que vocês me comuniquem. Vamos dar um tempo de uma rodada. Como nosso tempo aqui está reduzido, vou colocar um máximo de 3 minutos para cada dupla. Se vocês não finalizarem alguma coisa, vocês me avisam. Val, você está precisando de ajuda? Eu tô. Ô, Cintia, você quer que eu descreva a minha imagem? Mas vamos supor que a minha imagem é a imagem desse copo. Aí eu vou falar, é um objeto inanimado, redondo. Ou eu posso falar, é um copo azul e tudo mais. Não, você pode falar o que é. Só que tem que ser realmente... Não pode ser uma imagem da sua cabeça. Tem que ser uma imagem que possa ser compartilhada para outra pessoa verificar se, de fato, você conseguiu descrever o máximo. Então, por exemplo, se tiver um copo, se tiver uma marca, inclusive, é uma pessoa que está no deserto segurando uma Coca-Cola, ela é uma mulher em torno de 40 anos e tudo mais, está no deserto. Né? Você descreve o máximo que você conseguir. E aí, de alguma forma, vocês vão falar assim... fazer a pessoa acertar, né? É diferente da mímica. Não é mímica. Você quer realmente passar a informação da melhor forma possível. Stephanie está já ansiosa e preocupada como é que vai ser o resultado. Tem que ficar mesmo, gente. Então, vamos aqui, ó. Vou dividir vocês.
Eric, inclusive, vai participar, tá? Então, ele está aqui também como participante, como qualquer outro. Deixa eu ver aqui. Eu acho que vai ser bem interessante. Eu tô preocupada com a intensidade da minha imagem, se a pessoa vai... Maravilhoso! Ai, gente! A minha, eu escolhi uma, depois eu até troquei, que eu falei, não, esse aqui tá muito... Eu achei que o objetivo Ah, não vale trocar, não. Não, Não eu vale troquei trocar, porque eu não. falei assim, essa aqui é muito óbvia, todo mundo sabe que sou eu. A Aqui minha cara Mesmo que seja óbvia, não tem problema, né? O não tem objetivo era problema. acertar. O objetivo não é ferrar o coleguinha, não, Amanda. Não, eu pensei que era, entendeu? Por isso que eu troquei. Aqui, eu vou ter que fazer um negócio. Eric, você vai ficar num trio. Aí eu vou pedir que você assista, porque não vai dar tempo para os 3 participarem. Yes? Em tempo... Cássia e Ivon, você já tem a imagem de vocês? Já? Eu Então já. tá. Se precisar de qualquer coisa, me chama. Eu consigo, inclusive, entrar na sala. Ou então você escreve no chat, tá? Um beijo! Tchau, tchau. Ted, estão me ouvindo? Oi! Oi. Eu perdi a parte do como é que tem que explicar a imagem mesmo. Tá. Perdão. Tudo bem. Eu estava procurando a imagem e Você vai entrar no grupo com a Cássia e com o Eric, tá? Só para você saber. Então, você tem uma imagem, você não vai compartilhar a imagem. Você vai descrever a imagem que você está vendo. Com palavras e de forma mais rica possível. mas sem dizer o que é a imagem. Você pode dizer. A ideia é realmente ter certeza que a pessoa está construindo a imagem na cabeça dela. Então, você não vai descrever do tipo, é um objeto. Você vai falar, é uma caneca que tem o logo da Coca-Cola do lado de fora, e tem uma pessoa que está bebendo essa caneca, e eles estão num deserto. Você vai escrever o mais rápido, ou de uma forma mais clara possível. A ideia é ajudar e fazer com que o seu ouvinte consiga construir na cabeça dele o que você está passando. Se for uma pessoa, não posso dar o nome, né? Lógico. Você pode usar o nome. A ideia é passar perfeitamente a mensagem para outra pessoa. Perfeitamente dentro do seu entendimento. E a pessoa pode fazer perguntas se não estiver clara ainda. Tá. Vou entrar. É só clicar no azulzinho aqui. Sim, e... O mais legal é... Não, tem que esperar o pessoal voltar, né? Mas eu quero saber. Ai, tô ansiosa. Eric William Batista de Aguiar Medeiros. Como é que foi a Estou fazendo outras coisas. Né? Eu tô vendo. Estou prestando atenção. Né? Ele que é o monitor e ele tá roubando. Estava esperando vocês aqui, eu já tinha saído da sala já. Inglês em 7 dias foi a mesma coisa. Eu toda hora, eu falava, look at me, listen up, pay attention. Era o curso inteiro, Claudião. Falando Claudião na vez. Eu tô na fila desse curso aí, hein? Que eu já tô sabendo que você saiu da licença maternidade. Eu também tô, por favor. Vocês vão Fechou a minha gostar. aqui. Cadê Cássia? Ai, gente. Então, Adorei a dinâmica. Eu também gostei. quero ouvir de vocês. Como é que foi a experiência? Uma ótima experiência. Apesar da gente ter feito um pouquinho diferente, né? Não ter falado no início o que era, mas foi até legal perceber, quando eu mostrei a imagem para ele, ele falou, nossa, é tão cheio de luz assim, igual você falou, né? E do contrário, quando ele me mostrou a imagem dele, eu estava imaginando um desenho totalmente diferente. Mas que faz todo, não com o Bruno, mas que faz todo sentido para o que ele falou. Muito legal. Todo mundo teve a oportunidade, algumas coisas de comunicação, por mais que a gente se cerque, por mais que eu me cerque, mas não estou dando aula de comunicação, eu ainda falho na comunicação. E a gente vai entender hoje por que isso rola. Mas alguns pontos básicos. Está todo mundo comigo? Ou as pessoas estão em multitarefa? Se tiver entrado em devaneio, volta. Volta. Isso. Primeira coisa, vocês concordaram, todo mundo teve a oportunidade de compartilhar a imagem para ver o que o outro estava narrando? Sim. Todo mundo compartilhou a imagem? Teve um choque? Teve alguém que viu a imagem e falou assim, cara, era exatamente, mesmo quem falou que era exatamente, na verdade, estava roubando.
Eu e o Cláudio, que a gente já troca figurinha, a gente se conhece, então eu já sabia qual que era a imagem dele, ele sabia a minha. Só que existe um risco. Me preocupa mais quando vocês têm a interpretação do era exatamente o que eu estava comunicando, do que quem fala que era totalmente diferente. O nosso está corrompido, né? Porque a gente Exatamente. se conhece. Entendi. Porque o negócio nem é só. É claro que a afinidade conta, porque aí a comunicação fica mais eficaz. Concordam? Mas existem diferenças ali que poderiam ser importantes. Então, por exemplo, eu vi que acho que a Amanda ela olhou um carro dentro de uma agência, não sei, uma concessionária. Sim. Vocês concordam? Todo mundo pensa no carro em uma concessionária. Uma pessoa pode imaginar um carro preto, a outra imagina um carro cinza, a outra imagina um carro prateado, pode imaginar como se fosse com um zoom no carro, ou numa posição mais afastada, num ambiente iluminado, num ambiente escuro, com pessoas em torno, sem pessoas em torno, num piso de porcelanato, com uma iluminação forte, enfim. É muita coisa. Fez sentido ou não? Sim. Agora, qual que é o problema? Quando vocês estão conversando com um cliente ou quando vocês estão conversando entre si, vocês têm a paciência de ficar perguntando, pegando, esmiuçando o que o outro está querendo comunicar? Ou vocês encerram a comunicação com, entendi. 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 Entendi, bosta. Entendeu? Uma regra geral é a seguinte, o mais legal é a gente descobre mesmo que cada um criou um universo diferente dentro da própria mente na hora que vai na prática. Então, vamos agora para alguns alinhamentos. Vou abrir aqui o whiteboard para escrever alguns pontos que são essenciais. Eu, particularmente, sofro com a não resposta do briefing, então eu sempre insisto. Eu preciso da resposta para essa pergunta, ainda que seja muito óbvio, mas é porque a gente pode consultar depois. Vou colocar aqui, é exatamente isso. Então, vou colocar aqui algumas regras para melhora da comunicação. Algumas regras básicas. Então, a primeira coisa é, você criou uma informação e pode ter certeza, representou uma coisa na sua cabeça que é totalmente diferente do que o outro falou. Especialmente quando a gente está falando de adjetivos. O que são adjetivos? Agora, aquela regrinha básica, né? Aqui é uma coisa de primeira, segunda série, né? As pessoas confundem adjetivo, advérbio, substantivo. Então, para ter certeza da comunicação, né? Vamos traduzir. Adjetivo seria o quê? Qualidade. As qualidades, Idade. Características. Idade, característica. Ótimo. Característica. Se eu falo, por exemplo, para o Vinícius, eu acho legal quem surfa em um dia bonito. Bonito é o adjetivo dessa frase. O ponto é, aí o Vinícius fala assim, nossa, realmente, eu acho legal surfar num dia bonito. A treta é o que eu entendo enquanto dia bonito para surfar é diferente do que o Vinícius entende como um dia bonito para surfar. Talvez, na minha cabeça, eu que não tenha muita experiência, um dia bonito seja um céu azul, maravilhoso, com gaivotas e aquele sol escaldante de 40 graus. Talvez, para ele, o bonito seja até um pouco nublado, para não tostar tanto a cabeça. A careca. A careca. Então, quando a gente entra em adjetivos, é muito complicado. Alguém chega para o Cláudio e fala, Cláudio, eu quero um site bonito. E aí, se o Cláudio responde entendi, ferrou, porque o que ele entende o que ele tem enquanto representação mental de um site bonito é diferente do que o cliente tem de representação mental de um site bonito. Faz sentido ou não? Sim, é igual aqueles, né, o Stephanie, que o cliente fala assim, eu quero passar mais credibilidade, né? Mas Beleza, então aí o ponto é, quando alguém fala, e a gente costuma descrever por qualidades, a gente precisa entrar na cabeça do cliente e pergunta, o que é bonito para você? O que é bonito para você? Você tem exemplos do que seria bonito para você?
Aí o cliente fala, eu quero passar credibilidade. Credibilidade é muito subjetivo. De novo, o que eu entendo como passar credibilidade é diferente do que cada um de vocês entende como credibilidade. Eu fui ontem numa pediatra, isso é verdade, gente. Fui na pediatra. Ela tem uma visão sobre como construir credibilidade. E na minha visão, ela quebrou. Por quê? Porque ela falou errado o português. A primeira coisa que eu falei com ela, ela me perguntou, Cíntia, o que você acha da pediatra? Eu falei, não confio. Ela não sabe conjugar verbo. Como é que eu vou deixar ela, como que eu vou confiar nela para cuidar do meu filho? Nós vai te ajudar. Como que ela vai me ajudar? Então, assim, com relação à credibilidade, o que como a credibilidade pode ser representada para você. Vocês estão entendendo como que esse negócio de comunicação é complicado? E se a gente encerra a comunicação na preguiça ou na correria, a conta vem depois e vocês vão gastar mais tempo corrigindo essa comunicação. Que se vocês tivessem mais dedicação, mais tempo, perguntassem, mas o que é bonito para você? Aí chega alguém e fala assim, poxa, você é arrogante. Aí a gente já fica ofendido, né? Não, sou arrogante. Mas, arrogante. Aí você fala, Já não confio mais. Oi, Ivon? Já não confio mais. Escreveu arrogante. É tenso, né? Gente, vocês têm que ter paciência comigo. Então, fala, eu sou arrogante. Qual que é a nossa tendência quando alguém fala uma coisa dessas? É a defensiva. Eu falo, não sou arrogante, não. Mas se a pessoa, na visão de mundo dela, ela falou, você é arrogante, teve algum comportamento, alguma coisa, fez com que, na visão dela, você parecesse arrogante. Por quê? Agora vamos para os meus slides que eu preparei com muito carinho. Até aqui, tá tranquilo? Sim. Sim. Tranquilo. Gente, tem que ser, eu gosto de... Aqui, o Eric Williams, você pode até me chamar mais vezes que eu volto, tá? Então, olha só, o que é programação... Se for bom, se a apresentação for boa, eu chamo. É mesmo? Eu que escolho meu cliente, sou. Perguntas o que é bom para mim. Você tem que Ô, Cíntia, fala com ele para preencher o formulário no seu site. Mas isso que o Eric falou é verdade. Olha só, ele fala, se for boa a apresentação, eu volto. E ele foi maravilhoso, foi magnânimo nessa. O que é bom para você? Não faz sentido um feedback simplesmente em classificações. É bom, é ruim, é não sei o quê. Teve uma apresentação que o Cláudio fez para mim, que o Eric e o Cláudio acharam maravilhosa. Não sei se o Cláudio vai lembrar disso. Ele me mandou, mas eu falei assim, Cláudio, que coisa horrível. Que bosta. Que bosta. Você lembra ou não lembra? Lembro. E é o negócio. Então, assim, o que é bom para você? Como que pode melhorar? A gente tem que fazer perguntas abertas. Por que seriam perguntas abertas? Aí vai no inglês, né? Seriam aqueles WH words. What, where, when, why. Sair da pergunta fechada. Ou seja, perguntar o que, qual, como, por quê. Assim a gente vai conseguindo enriquecer a comunicação. Então, beleza. Agora já estamos no final da nossa aula. Tenho que arrematar algumas coisas aqui. Então, primeiro, o que é? A Amanda fez uma cara de sofrimento. Está acabando. Eu pensei, já passou 50 minutos? Eu fiquei na dúvida. Eu falei, mas aí a gente... Parece que tivesse. Assim que é bom. Então, primeiro, tempo. O que é PNL? Programação Neurolinguística. Mas a gente vai entender de uma forma mais palpável que seria uma caixa de ferramentas que auxiliam a comunicação. Tem origens diversas, tá? Tem behaviorismo, tem gestalt terapia, tem hipnose, psicologia positiva. É uma caixa de ferramentas de origens diversas que auxiliam a comunicação. E é disso que a gente vai falar aqui, hoje e nos próximos encontros. Se o Eric considerar boa a apresentação, e aí depois a gente discute o que seria bom para você. Ok? Vamos agora para o próximo.
tripé da comunicação. Quais que são 3 elementos da comunicação? Agora, o microfone está aberto, quem sabe? O que compõe a comunicação? Stephanie, dá um help para nós aí. A fala, a escrita Opa. e a imagem. E a imagem? Muito bom, você errou, miserável. Eu ia falar ouvir primeiro, sei lá. É claro que Errei também. eu achei legal, como é tripé da comunicação, Eu pensei em 3, pensei no trio. Também pensei em 3. vamos construir um trio. Então, beleza. Olha só, quem entrou em devaneio, volta, Cláudio. Eu vou vendo aí o devaneio. Deixa eu ver. Vinícius, acho que está dentro, Ivon, acho que está dentro. Muito bom. Tô vendo. Pessoal, então o tripé da comunicação, Stephanie, que é claro, né? Fala, escrita, tudo isso são formas de comunicar, né? Mas dentro de cada uma delas tem um percentual verbal. Vamos dividir em tom de voz. Opa. Tom de voz, aqui também entra ritmo de fala. E não verbal. Onde a gente vai colocar aqui linguagem corporal. Aí tem gestos, roupas, e por aí vai. Tranquilo? Agora, como que fica a distribuição em percentual de verbal, tom de voz e não verbal? Verbal, 7%. Ou seja, aqui eu tenho acesso a verbal, tom de voz e não verbal, porque vocês me veem também, né? Apenas 7% da interpretação que vocês construíram na cabeça de vocês sobre mim, apenas 7% foi do que eu escolhi para falar. Vocês não acham isso bizarro? Você podia falar a receita do miojo aí, que a gente não ia prestar atenção, tipo isso. Vou até voltar aqui. Pessoal, isso é muito sério. O que eu estou falando? Uma pessoa pode ter uma palestra maravilhosa, impecável, e a gente tem essa tendência de revisar muito o conteúdo. O que vai falar. Mas as pessoas vão comprar ou não credibilidade do que você está falando, não é pelo que você está falando, mas pelos outros elementos. Vocês não acham isso assustador, não? Bizarro. Eu acho que isso merece um Eu acho assustador. Agora, se são só 7% para o verbal, agora vamos entender o que é verbal. Verbal é o que você fala, seria como se fosse a parte escrita. As palavras que você escolhe. Então, se você fala de uma forma mais simples, se você fala de uma forma mais rebuscada, tudo isso aí é o verbal. Agora, vamos entender os outros, tom de voz e linguagem, o não verbal. Como que fica a distribuição? 38%, olha só a importância. 38% do que a gente comunica é tom de voz e ritmo de fala. Então, já fizeram pesquisas que pessoas poderosas são identificadas pelo tom de voz. O que eu quero dizer? Se você, para você passar credibilidade, não é só preocupar com o que você fala, mas é como você fala, é qual tom de voz que você usa. Para passar mais credibilidade, normalmente, a gente percebe isso por impostação. Se eu falasse de um jeito com menos energia, não sei o quê, se eu falasse desta forma, assim, por 50 minutos, vocês estão vendo? Agora, o resto vem aqui para não verbal. Então, fazendo a conta, 57%? Não, 55%. Cadê o Ivon, que mexe com os números o dia inteiro? Isso é errado. 55% é não verbal. Agora, vamos para mais um momento. Voltando para aqui. Qual leitura que vocês fazem de mim? Eu sou uma pessoa tranquila, pacata, acelerada? Como que eu sou? Acelerado.
No YouTube, então, se colocasse no 2.0, ia bugar meu cérebro. Aí, quem É uma acha fala que eu posso acelerada. conduzir uma... Oi, Stephanie. Uma fala acelerada, mas também com suas pausas para respiração no tempo certo. Consegue fazer, tem coerência e coesão, então consegue trazer a gente sempre para o raciocínio o tempo inteiro. E a dinâmica que você usou, ela manteve a gente focado. Apesar da sua aceleração, a gente conseguiu acompanhar tudo. Legal. Agora, o ponto é, vocês estão, tá bem clara a ideia que é para a gente se libertar do o que fala e pensar mais no como você fala, desde tom de voz, agora, e em linguagem corporal. Vocês têm certeza que eu sou acelerada pelo meu ritmo de fala, pela impostação de voz que eu uso e pelo tanto de movimento que eu faço. Eu já fiz meditação, acreditem, por mais de 10 anos. Mais de 10 anos eu fiz meditação. E o resultado é esse, vocês pensam, né? E o mais legal da comunicação é, a comunicação muda a gente e muda os outros. Agora, se eu pegar um roteiro de meditação e falar assim, Vinícius, vamos que ele está indo lá para Nárnia, ele volta. Vinícius, vamos acalmar? Acalma, acalma, acalma. Isso, muito calma, inspira, 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 inspira. O roteiro, o verbal do que eu disse, talvez tenha sido apropriado. Mas qual que foi o efeito que eu gerei? Ansiedade. Ansiedade. E a ansiedade não foi por causa do texto, foi por causa do tom de voz e por causa do não verbal. Comunicação eficaz é pensar sempre em verbal, só que mais do que isso, é no não verbal e no tom de voz. Então, agora vamos pensando, depois eu vou ensinando mais sobre linguagem corporal para vocês. Como que eu sei se uma pessoa está interessada no que eu estou falando? Normalmente, vamos fazer uma experiência corporal. Leve o corpo para frente. Quem está chavecando faz isso, não faz, não? Depende. Sabe? Como que você demonstra interesse? Vamos levar isso para o meio profissional. Érico William, não estou falando de assédio, tá? Não estou falando isso aqui para o seu time, senão ele me demite. Mas eu quero que a gente aprenda, que a gente use como referência algo que para a gente é natural. Quando a gente está interessado, a gente coloca o nosso corpo à disposição. A gente fica todo voltado para a pessoa. Significa que, quando vocês estiverem entre vocês, demonstrem respeito pelo colega. Como você demonstra respeito? Demonstrando atenção. Não é checando abas que a gente percebe pelos olhos. É deixando o celular de lado. Eu sei que, dependendo, não é possível, mas dentro do possível, faça isso. Se coloque à disposição pelo corpo. E isso visualmente, isso é um não verbal. Às vezes, um cliente não compra de vocês, e comprar, gente, não estou falando só para a Amanda. Eu estou falando, a gente vende o tempo todo, a gente vende uma ideia. Então, tá o Ivon e o Cláudio, por exemplo. Cadê o Claudião? O Claudião caiu. Não, ele está aqui Caiu também. não, tá aí. Tá? Para mim não está aparecendo, não. Deu uma travada aqui. Tá. Então, às vezes, o Cláudio e o Ivon, eles estão lidando com um cliente que é extremamente difícil. Eu sei que é difícil. Só que, e por ser difícil, às vezes o não verbal, que são 55%. Às vezes, o Cláudio e o Ivon podem até ficar calados. Só que o cliente se sente agredido. Olha que loucura. Mas eu não te falei nada. Você não falou, mas seu corpo gritou. Olha, é muito difícil. Então, assim, a gente vai ter que falar mais de linguagem corporal, mas, assim, o básico é se mostre disponível. Dicas. Quando a gente fica assim, ó, põe a mão assim, só para ficar bem, assimilar bem. Quando a gente está assim, inconscientemente, o que você está... Isso é interpretação de linguagem corporal, tá?
Não precisa fazer curso para interpretar, isso que é louco, mas é bom vocês terem isso de forma consciente. Normalmente a gente faz isso quando a gente está avaliando e está se silenciando para falar algo. Costuma ser quando você não concorda. E o outro entende isso. Então, quando estiverem com o cliente, não fiquem assim. Porque no inconsciente do cliente, ele vai entender que você está avaliando. E a gente não gosta de se sentir avaliado. Se mostrem disponíveis, abertos. E, mais importante de tudo é, realmente tenham a genuína vontade de ajudar. Isso reflete no nosso tom de voz e reflete no nosso corporal. Para fechar nossa aula, alguém quer falar alguma coisa? Não? Ok. Eu vou falar que hoje à noite eu vou falar com o Alex que ele tem que virar o corpo para mim. Você ajeita esse prumo aí para conversar comigo. Eu imagino que vale uma reflexão de cada um, porque pensando nisso, várias vezes a gente não está com postura corporal adequada em reunião com clientes. E internas também. Internas também. Eu falo em reunião de forma geral. Isso é algo que a gente tem que começar a avaliar em reunião com câmera aberta, né? Porque se o visual ele é tão importante, a câmera fechada, a gente fica fechado só nos outros. Pior é ainda texto, de ficar conversando com os outros via WhatsApp. O WhatsApp não é para discutir com o cliente, é para marcar call. A gente discute por telefone ou reunião online. Que não consegue ver a intenção. Dependendo da escrita que você tiver lá, É exatamente isso. Uma coisa que eu tinha citado o Ivon, porque eu estava com o lá interno. Mas a reflexão é exatamente essa. Se você estiver com um conflito com o cliente, jamais faça isso. Se você estiver em conflito com o cliente, jamais faça isso por texto. Porque se for por texto, a nossa interpretação nunca se reduz ao texto. Na ausência de tom de voz, a gente coloca o nosso tom de voz. Se eu mandar, por exemplo, para a Cássia, entendi. Eu digitei para ela, entendi. Se ela tiver certeza que eu estou com sarcasmo, o tom de voz que ela vai interpretar é de sarcasmo. Agora, se ela estiver com uma autoconfiança, ok, ela tem certeza do que ela comunicou e eu mandei entendi. Ela falou, não, que ótimo. O tom de voz na escrita, quem coloca é quem está lendo. Então, algumas coisas aí para vocês refletirem. Conflito com o cliente, jamais por texto. Interrompa a comunicação por texto e fala, percebo que há conflitos, que há algumas divergências de interpretação. Vamos fazer uma call? Vai ser rapidinho, 10 minutos, só para a gente alinhar, porque eu vejo que a gente está com expectativas diferentes. Interrompa o modo de comunicação, primeira coisa. Segunda coisa, revisem o corporal de vocês, para mostrarem que o cliente é o mais importante para vocês. É uma parceria. É uma parceria, porque o cliente paga, que viabiliza tudo, e vocês entregam o que ele quer. Então, a gente tem uma relação de parceria e não de embate. Porque se for embate, vocês vão perder. É mostrar que vocês se importam. Uma coisa que, inclusive, eu quero até ver ainda com o Eric, porque está todo mundo aqui posicionado, a câmera estando de frente, ela conecta muito mais do que quando ele está olhando para o lado. É o não verbal, por isso que ontem dei uma crise com o Cláudio e com o Ivon, que eu estou assim, eu não tenho como me conectar com eles, não olhando para eles. Porque o que acontece é, o que está olhando, mas as pessoas não estão se sentindo ouvidas por uma questão de corporal. Falaremos mais sobre isso, eu vi que ficou tenso o clima aqui, mas falaremos mais sobre isso. Por uma questão de tempo, vamos fechar com algumas... Tem 8 minutos ainda. Oi? 8 minutos ainda. Aí. Posso falar uma coisinha? Por favor. De experiência pessoal, tem mais ou menos 12 anos que eu trabalho com isso. E antes da pandemia, eu ficava freelancer, fui freelancer. E eu nunca me preocupei com o local onde eu trabalhava, porque
eu tinha um notebook, botava debaixo do braço e muitas vezes ia para uma agência aqui em Brasília, ia para um lugar em Brasília e tal. E veio a pandemia e veio a necessidade de você construir eu tenho que trabalhar de casa agora, não tem jeito. E assim, foi absurdo o tanto que eu vendi mais depois que eu montei esse cenário aqui. E eu não estou falando só de montar o cenário, não. Toda essa coisa de postural, essas coisas de ir para cima, de ir para frente, colocar uma câmera aqui 900 e tanto e tal, isso fez uma diferença absurda. Ontem eu estava conversando com o Claudio sobre isso, o Eric pediu, desliga a câmera. Eu falei, não, cara, eu vou abrir, sabe por quê? Porque isso aqui, embora não demonstre porra nenhuma, ainda estou quitando, demonstra alguma... Pô, o cara tem algum know-how aqui para falar de alguma coisa, você não está falando com qualquer um, ele entende de alguma coisa, para ter chegado mais ou menos aí. E todo mundo concorda que é um cenário bem bacana, bem legal, é de um cara que trabalha com web, etc. Mas não quer dizer nada, meu amigo. Ó, desliga aqui, tem um guarda-roupa aqui do lado, tem não sei o quê, tem um cachorro, tem minha filha gritando ali no quarto, etc. Mas, assim, eu entendi, sim, que existe esses outros... Por isso que eu estou falando, esses outros 57%, 60%, quase 60%. Porque, assim, eu tenho um problema de articular direito. Eu não sou igual a você. Eu não articulo bem. Então, eu tenho que apostar em outras coisas. Eu estar vestido assim, eu juro por Deus, é porque tá frio pra cacete mesmo. E quem me conhece sabe que se eu não estou assim, eu estou assim, é porque eu realmente estou relaxado para ouvir o que você está falando, tá? Mas, assim, eu sei, tipo, quando é necessário, a postura muda, sim. E, claro, às vezes parece ser arrogante e tal. Até porque eu falo assim com o chefe, né? E aí... isso gera esse conflito, mas é só cacuete, né, que eu tenho. Mas, enfim, eu só não tinha ouvido isso literalmente, entendeu? Na prática, colocado, vendo em teoria, mas em prática eu já tinha meio que aplicado isso, etc. Mas, enfim, foi bom por isso para mim, entendeu? Meio que unir a teoria e a prática, vamos assim dizer. Valeu, Eu gosto obrigado. da sua setup, eu já tinha te elogiado, eu acho o máximo. Eu já falei que é fundo verde, né? Já falei. Pode falar que é um quadro, vai. É um quadro. Mas, assim, cara, isso faz muita diferença. Eu já notei isso. Quando eu estou conversando com o cliente, quando eu estou assim, acabo de acordar, tô de pijama ainda, tô não sei o quê, eu desligo a câmera, óbvio. Mas quando ligo, quando eu estou aprontado, quando monto um personagem, cara, nossa senhora, é outra coisa. O cliente às vezes nem fala, pô. Eu fico meio que assustado. Então, assim, eu entendo, eu compreendo de verdade isso aí que você está falando, né? Da linguagem, etc. Mas vou melhorar mais ainda, se for o caso. Vou sim, claro que é o caso. Bom, e obrigada por ter compartilhado, mas é exatamente essa reflexão. A gente está no trabalho remoto. Não é porque é remoto que vocês vão estar de pijama numa reunião, porque o cliente vai interpretar algo de vocês. E isso pesa mais. É aquela coisa do qual carro que você chega na reunião. Com qual carro, às vezes, você chega na reunião, o cara vai te avaliar ou não. Você está com um corretor de imóveis, sei lá, aí você está olhando uma casa de 3 milhões. Aí o corretor vai chegar com um carro mais simples. Pode ter certeza que o cara que está olhando uma casa de 3 milhões, ele não vai comprar. Ah, Cíntia, mas você está sendo superficial. O ponto é, esses julgamentos acontecem de forma inconsciente. Então, não é hora de moralismo, é a gente entender como que o cérebro funciona. Esse julgamento acontece de forma inconsciente e acontece. Então, sim, a forma como nos vestimos importa. O ambiente onde vocês estão trabalhando importa. A webcam importa, se ela está fechada ou não. Isso tudo vai comunicar mais do que o que você vai falar. Tem gente falando abobrinha na internet e tá rico com abobrinha. Por quê? Porque a embalagem, todo o resto, comunica credibilidade e tudo mais. Pessoal, Eric, depois eu acho que você pode depois, em um momento com a equipe, às vezes ter algumas reflexões, né? Só para fechar aqui
algumas regrinhas do que a gente falou, que são bem de PNL. O mapa não é o território. O que isso quer dizer? Uma coisa é o mapa, a imagem do mapa, ou seja, lá do Google Maps, o desenhozinho de ruas e tudo mais. Outra coisa é a experiência, a vivência, o que é de fato cada uma das coisas, que foi o que aquela dinâmica quis trazer para a gente. O que você pensa é diferente do que é de fato, o que o outro quis comunicar. Segunda regra, a responsabilidade da comunicação é do comunicador. Então, se o cliente se sentir ofendido, é parar de colocar a culpa no cliente que ele foi grosso, no cliente que foi um fresco. O que você pode fazer para melhorar e entender o que aconteceu que o cliente teve aquela interpretação. Porque a responsabilidade é nossa em comunicar o que a gente escolheu. E, por fim, o significado da comunicação é o resultado que ela gera. Que é bem o que a gente tem trabalhado aqui. E comunicação não é só o verbal, é muito mais o resto. Com essa, eu me despeço de vocês. Muito obrigada pelo tempo. Érico, William, muito obrigada pelo convite, pela abertura. Eu vou querer mais. Nossa, 1 hora é muito pouco, a gente faz depois do horário, se precisar. Assina o cheque. Muito bom, nossa, muito bom. Tudo que você ensinou aí, eu fiz tudo errado ontem. Fiz tudo ao contrário. É o que eu ia falar, Cláudio. Eu acho que é válido agora a gente fazer uma reflexão. A gente vai ter os one-on-one agora, né? Individual meu com cada um. Anotem as impressões, as coisas que vocês imaginam que tem que melhorar, não só de questão de postura, desde cenário. Traz e a gente vai discutir solução para isso junto. Né? A gente tem errado. A Cintia é bom você ter uma esposa mais esperta assim, porque ela vai te namorar o dia inteiro da Cintia. Então, eu estou só tomando por causa do cara esse tipo de coisa, por isso que eu marquei isso aqui. Mas a gente tem errado nisso em gestão de conflito. Por isso que a gente está tomando lá no Ceará, por isso que a gente perdeu a conta da Amil. A gente não está ouvindo o que os clientes estão falando, a questão de postura. Então, é só a gente ficar alerta. Mas eu acho que vale uma reflexão, a gente avaliar as conversas internas também. E aí a gente traz isso para o one-on-one. Que aí a gente vê como que eu posso ajudar cada um também, desde a câmera, sei lá, estrutura, vamos avaliando isso aí. Demorou, pessoal? Estou disponível. Muito obrigado. Vamos marcar outros treinamentos. Obrigada. Foi bom esse treinamento. Muito bom. Da hora. Podia marcar para dar continuidade a esse, porque, tipo assim, ficou com muita vontade, assim, de passar o resto do dia, assim, que eu tinha ouvido. É mesmo. Gente, eu vou pegar um uísque ali, vamos continuar. A gente tinha falado que a gente ia fazer o happy hour. Logo hoje eu estou chegando. A ideia é fazer uma célula, né? O Eric falou que ia fazer uma célula, porque a